De mais nada, eu quero agradecer mais uma vez a Palas, na presença da professora Lia, ao SESC, sua diretora aqui presente, e a todos vocês que nessa noite fria, garoenta, cheia de trânsito, estão aqui para falar desses assuntos tão importantes. E queria agradecer especialmente a minha mãe, que está aqui hoje, com esse esforço que ela fez para subir a rampa e para estar aqui com a gente. Obrigada, uma honra, uma alegria. Nossa, tanta coisa. Estava pensando aqui, Alexei, se eu tivesse um chip de inteligência artificial instalado em mim agora, eu com certeza já tinha percorrido tudo que você disse, o Fernando disse, feito uma síntese, ido para as referências teóricas importantes para conseguir pensar aqui o que é mais importante. Mas, diferentemente daquele candidato lá ao governo americano, que eu vi que ele tem até um chip já no corpo dele, né, que ele faz várias coisas com o chip que já está instalado. Então eu vou com a minha pouca inteligência humana tentar de alguma forma trazer alguns comentários aí para as questões de vocês. E tinha o pedido também de falar alguma coisa sobre a questão das escolhas éticas, né, de como o direito trabalha com as escolhas éticas. Vou falar muito rapidinho sobre isso, né, porque eu venho do mundo do direito. Então, se a gente pensar o que é o direito, né? O direito é um sistema de normas e princípios que tem o objetivo de resolver conflitos. Simples assim. Na visão tradicional, o juiz é aquele que, olhando para a lei, olhando para o fato, aplica a solução justa e devida, né? O famoso silogismo jurídico. Tem a premissa maior, que é a lei, a premissa menor, que é o fato, e a conclusão, que é a decisão judicial. Pronto, problema resolvido. Se fosse isso, né, estaria ótimo, a gente não teria tantas e tantas bibliotecas cheias de livros de interpretação. Temos aqui dois especialistas de hermenêutica jurídica, Dr. Celso, Dr. Haroldo. Uma temeridade falar de hermenêutica na presença de vocês, mas as questões são muito complexas, a nossa linguagem é deficiente, né? Então as questões de interpretação, de saber exatamente o que fazer, as leis podem ser conflitantes, pode haver lacunas nas leis, a necessidade de interpretação cria uma quantidade imensa de problemas. Mas essas questões extremamente complexas no mundo do direito, né, são resolvidas por intermédio de seus operadores. Mas a questão é qual que é a visão do direito sobre os dilemas éticos. Eu estava ouvindo uma aula do professor Leno Streck, que é uma das maiores autoridades nacionais na questão da hermenêutica jurídica. Ele responderia essa pergunta de uma maneira muito simples. O direito não tem nada a ver com o dilema ético. O direito não responde dilemas éticos. Quando a gente vai ler questões de dilemas na filosofia, tem uma situação que é bastante frequente, né, que a gente sempre ouve a história do bonde desgovernado. Alguém aqui conhece essa história do bonde desgovernado? A história seria mais ou menos assim, uma situação hipotética, claro, né? Você está vendo um bonde que está indo por um trem, que está indo pelo trilho, e tem 5 trabalhadores, 5 operários ali na frente. E o trem está sem freio. E há uma ponte, e tem uma pessoa bastante robusta sobre a ponte, e você está passando por ali, e se você empurrar essa pessoa, ela vai frear o trem e você vai salvar 5 vidas. O dilema ético aí seria salvar uma vida, aliás, não usar essa pessoa como instrumento para salvar 5 vidas. O que seria ético? Matar 1 ou matar 5? Né? Então, essa é fonte aí de muitas e muitas conversas, o tal do dilema do trem desgovernado. O Leno Streck diz, isso não é um tema para o direito. Ele até faz uma brincadeira, ele fala assim, imagina você vai ao hospital visitar um parente que está internado, e lá tem 5 pessoas precisando de órgãos. E com seus órgãos você poderia salvar 5 vidas. Imagina se alguém chega ali e fala assim, vamos pegar esse visitante aqui e sacrificá-lo e salvar 5 pacientes internados. A lógica seria mais ou menos sacrificar uma pessoa para salvar outras 5. Mas o que ele diz, e ele responde fazendo uma referência àquela série House of Cards, né, que tem uma cena em que o presidente dos Estados Unidos, ele tem um problema no fígado, ele leva, não sei se alguém aqui assistiu essa série, ele leva um tiro no fígado e vai levado para um hospital, com todo o seu séquito, todos os seus
acompanhantes, e chega lá, ele precisa fazer um transplante de fígado de urgência. E existe um fígado pronto para ser transplantado, mas não é para ele. Tem uma pessoa na frente dele, ele é o número 2 da fila. E alguém poderia dizer, mas como? Ele é o presidente dos Estados Unidos, e esse daí é um Zé Ninguém, é um morador de rua. E o médico vai falar, está na lei. Não há distinção hierárquica entre vidas. A lei diz que tem que obedecer à fila. Então, o direito resolve dilemas éticos se valendo das normas e se valendo dos princípios. O grande problema acontece quando existem princípios em choque, né? O Haroldo me ajudou aí lembrando, né, de um caso que aconteceu e que teve bastante repercussão, do caso Elvanger, que foi julgado em 2004 pelo Supremo Tribunal Federal. Elvanger era um editor e escritor, revisionista do Holocausto, publicou diversas obras com conteúdo antissemita e foi processado por crime de racismo. E toda a discussão jurídica do caso se referia à questão da definição do racismo, porque ser semita é uma questão de raça, tinha esse debate, mas quando chegou ao Supremo, tinha a oposição de 2 princípios, que é a liberdade de expressão e a dignidade da pessoa humana. Então, o direito, ele não, segundo o Lênin Streck, ele não se depara, ele não cuida de dilemas éticos, mas, inevitavelmente, quando existem princípios constitucionais em conflito, são necessárias algumas operações que nem sempre são tão racionais quanto a gente imagina, né? E aí é uma coisa que é muito importante falar, juro, Marcelo, 2 minutos sobre isso, que é o seguinte, a gente tem uma ilusão, né? Eu tive, quando entrei na faculdade de Direito, vejo muita gente com essa ilusão de que o direito é um instrumento para se fazer justiça, né? E outro dia, conversando com o Celso, estava dizendo, o Tribunal de Justiça deveria se chamar Tribunal da Argumentação, porque é isso que o direito faz. O direito é argumentativo, né? Ganha e leva quem tem um bom argumento, consegue um bom fundamento racional para o seu argumento. É isso, né? Então você vai ver lá uma decisão, né? E aí existem várias teorias e técnicas para fazer o teste, para checar se aquela decisão está racionalmente embasada. Se ela estiver racionalmente embasada, ela é válida, ela é legítima no mundo jurídico. As partes que participaram do conflito podem ficar absolutamente frustradas. Mas como? Onde está a justiça nessa decisão? Então, esse sentimento de frustração muitas vezes vem de uma ilusão que a gente tem em relação ao direito como capaz de entregar isso, que é uma ideia grande demais, né? A ideia de justiça é grande demais para caber num ramo operacional do conhecimento humano, que é o mundo jurídico. E aqui, só puxando um pouquinho a sardinha para o meu lado, porque sei que tem amigas aqui também da Comissão de Justiça Restaurativa da OAB, né? A justiça restaurativa, assim como outras formas de solução de conflitos, ocupa hoje um espaço importantíssimo, né? Exatamente porque na solução dos conflitos não é alguém de fora e com a autoridade, com a força de um juiz ou de um sistema jurídico que vai dizer o que é justo, o que é certo e o que não é. As partes, ouvindo-se reciprocamente, né, através de um exercício de empatia, de se colocar no lugar do outro, de olhar a questão por outros ângulos, vão construir o seu justo. Então, esse justo construído pelas partes envolvidas no conflito é a lógica da justiça restaurativa, e tem tido um apelo gigante hoje, porque eu acho que as pessoas, à medida em que se apercebem, né, de que a questão da justiça, não cabe nas decisões judiciais, não cabe na lei, sem que haja uma participação de quem efetivamente viveu o conflito. Então, de um modo geral, assim, no direito tal qual a gente o conhece, assim, muito a grosso modo, é a forma, né, como o direito
lida com os seus conflitos. E na questão ainda do direito como ciência, como um ramo do ordenamento, do conhecimento humano e sinônimo do ordenamento jurídico, essas questões todas que foram trazidas aqui, especialmente, né, toda essa teoria do Hans Jonas traz questões importantíssimas, né, ao deslocar a questão de quem é o titular de direito, né, quando Alexei mostra, né, como a partir desse autor começou a se pensar que titular de direito não é o homem, a gente sai dessa visão antropocêntrica, né, o homem não é o Deus, o Senhor, a coroa, ele recebeu a coroa da criação, né, ele coexiste com outras formas de vida. E também escutei essa expressão outro dia em uma palestra, que na verdade é necessário uma grande dose de humildade para que o homem saia do seu posto de centro da criação para ser apenas o gestor de recursos finitos, né? E é isso, né, que o homem na natureza hoje é esse papel. E reconhecer a esses recursos naturais um direito que lhes é próprio, um direito que foi concedido porque eles nos servem muito bem. Eu não vou proteger um rio, não vou proteger uma árvore, não vou proteger o mar porque ele é útil para mim, mas sim, essa nova percepção reconhece neles um direito que é próprio. Eu acho isso absolutamente revolucionário na perspectiva jurídica e pode ter desdobramentos que a gente ainda não consegue imaginar, né? Outro dia eu estava li tanta coisa que eu não lembro exatamente onde, mas que está se pensando em ingressar com uma ação judicial movida não pela população que foi prejudicada pelos problemas em Minas, mas pelo próprio Rio Doce. O Rio Doce seria ele o autor da ação. Recentemente teve em Salvador, 23 gatos entraram com uma ação, tutelados por uma humana, porque uma empresa destruiu um lugar abandonado que eles estavam. A protetora pediu, me dê só um tempo para eu tirar os gatos. A construtora não esperou, destruiu tudo, matou um gato, os 23 gatos ficaram sem lar. Então ela ajuizou uma ação em nome dos 23 gatos. Tinhoso, fofinho, etc., tutelado por ela, e o juiz aceitou. Aceitou, porque teve aquele caso do Rio de Janeiro também, que entraram com habeas corpus para o chimpanzé, né? Exatamente. Mas aqui no Rio teve um caso assim também. Então são todos novos questionamentos, né, que o mundo jurídico vai precisar se debruçar e ver como que caminha daqui para frente. E outra coisa também importante, né, que vocês falaram assim, né, o Fernando colocou isso especialmente, como que é a nossa relação com a tecnologia, né, com esse desenvolvimento. A gente vai ficar olhando e esperando para ver o que acontece depois, né? O Harari nos alerta demais sobre todos os riscos que não são ficção científica, que a gente já corre hoje nas questões da nossa privacidade, na nossa liberdade de escolhas. A gente acha que a gente tem a nossa liberdade, que a gente está fazendo as nossas escolhas, mas é o Waze que escolhe o nosso caminho. A gente já terceirizou a nossa noção espacial, né? Quando a gente entra na Netflix, já tem a sugestão de coisas para a gente assistir, por uma comodidade, a gente vai sempre para aquelas coisas. A gente faz uma pesquisa sobre um produto qualquer na internet, no dia seguinte a gente é bombardeado com inúmeras propagandas de produtos correlatos. Então essas coisas já acontecem subrepeticiamente e, enfim, quando que a gente vai acordar para realmente perceber. O Fernando, agora deixa eu ver aqui quem... Só me permite um pequeno complemento, Sofia, que eu diria que não é só a privacidade, eu diria que é algo mais profundo, é a intimidade nossa, que de alguma maneira está sendo profundamente afetada e a gente não tem, às vezes, noção clara disso. Sim. E aí aquela história, né? O Alexei que falou que a gente não age, a gente reage.
né? Então, o que precisa, que catástrofe precisa acontecer para que a gente acorde? Em relação à sua exposição, Fernanda, eu gostei especialmente, né, quando você nos lembrou daquilo que a gente não pode abdicar, né, que é a autovigilância, a clareza de visão, discernimento, capacidade de cooperação, amor e compaixão. E quando você fala dessas coisas, me parece que você nos leva para aquele lugar onde o humano é mais humano, né? Onde ele pode exercer de fato a sua liberdade, né? Que deixa de ser aqui uma ficção, mas ele pode exercer a sua liberdade que emerge de uma tensão, né? Entre o que eu desejo fazer e o que eu devo fazer. Né? E aí não dá para deixar de ser um pouco kantiano e falar assim, a gente tem que fazer a coisa certa porque é a coisa certa, né? Independentemente de saber se ela vai me beneficiar ou não vai me beneficiar. Isso achei muito legal. Isso e essa também, coisa, a Iris Murdoch traz de maneira muito bonita, que ela diz o quê? Que os discursos éticos, sobretudo da modernidade, se afastaram daquela palavra fundamental que se chama amor. E se prenderam muito à racionalidade. Se a gente pensar na ética, né, na relação entre sujeitos e agora entre natureza e outros seres sencientes e os ciborgues do futuro, é esse o lugar do amor. E a questão é que quando a gente, e isso é importante também, né, que você colocou, que os dilemas nos causam angústia e estresse, né? E como o nosso mundo é pródigo em fornecer saídas rápidas para a angústia e para o estresse, né? A gente tem essa ideia de que viver bem é diminuir a dor e aumentar o prazer, né? Sem perceber que essas coisas estão absolutamente interconectadas, né? Que não tem como que uma vida sem dor é uma vida pobre, que é o caminho que a gente aprende, é feito dessas duas coisas. E as estratégias hoje, né, variam imensamente. Tem remédio para tudo, né? Tem uma série também interessante no Café Filosófico que é Palavras e Pílulas, não é isso? Que é muito bacana e que alguém lá disse, falou assim, hoje só é triste quem quer. Se você ainda está triste é porque seu médico não acertou a dose. Então, troca de médico ou troca de remédio. Mas, assim, a solução pelos medicamentos está aí, a solução pela hiperatividade, por estar sempre distraído, né? Pelo consumo de entretenimento, em que até a arte, né, a arte era estar diante de uma manifestação artística, é um espaço para a gente ter uma autoconexão, mas a arte também virou consumo, né? A gente vê as pessoas nos museus só postando selfie, né? Sem se dar o direito e o espaço de ficar embevecido com aquilo que está vendo, com aquilo que está vivendo. Então é preciso de fato muito cuidado, né, professora Lê? Muita atenção, muito foco para a gente não se deixar distrair tão facilmente e não se deixar enganar, né, pensando que uma vida bem vivida, que uma vida boa é uma vida com pouca dor e com muito gozo, né? As coisas têm seu preço. Em relação também, Alexei, algumas coisas que você colocou, essa questão de como que a gente se coloca diante do avanço tecnológico, né? A gente tem assim, muitas vezes essa percepção de que gostar da tecnologia é não gostar da natureza, como se existisse uma polarização entre os amantes da tecnologia e os amantes da natureza, né? Como se dessa visão polarizada, os ecologistas, os defensores da natureza são quase neoludistas, né? O ludismo é aquele movimento pós-revolução industrial em que as pessoas destruíam as máquinas. Na verdade era uma questão relacionada aos empregos, mas o ludismo virou um símbolo de pessoas que têm uma nostalgia do tempo pré-máquina, né? Então, como não sermos confundidos, nós que amamos a natureza, como não sermos confundidos com neoludistas, né? Então, eu acho que não existe uma polarização real entre o avanço tecnológico e a defesa da natureza, e a solução não vem só por essa palavra tão desgastada que é o desenvolvimento sustentável, né? Eu acho que é bem mais do que isso.
A questão é que, de fato, o avanço tecnológico não foi acompanhado por um debate ético. Então, muitas coisas estão pegando a gente aí um pouco atrasado nesse debate. E tem também uma percepção de que na nossa tradição ocidental tem uma separação muito rígida dos campos do saber, né? As ciências da natureza, as ciências duras e as humanidades, como se fossem campos separados, né? Então talvez seja a hora da gente também ter uma reflexão, e já existe, né, o livro do Damásio, né, do erro de Descartes, talvez seja mais essa cisão aí, que é a inauguração quando foi inaugurado o elogio do racional, né, o homem sendo racional. Talvez a gente tenha aí se separado de algo que agora a gente precisa encontrar uma chave de convergência, né? Talvez fazer uma justiça restaurativa aí entre a ecologia e a tecnologia. E agora, por fim, eu queria lembrar do imperativo do Hans Jonas, que eu achei lindo. Aliás, foi incrível essa possibilidade aqui de participar dessa conversa com vocês, porque gostei muito desse autor. Eu estava com medo dos ciborgues, mas com a percepção que você trouxe dos transhumanos, já estou achando eles mais simpáticos. O imperativo do Hans Jonas é: age de modo que os efeitos da tua ação sejam compatíveis com a permanência de uma autêntica vida humana sobre a Terra, né? Achei isso assim, uma coisa para a gente escrever, pendurar no espelho do banheiro, na geladeira. Age de modo que os efeitos da tua ação sejam compatíveis com a permanência de uma autêntica vida humana sobre a Terra. E quando eu li isso, né, ficaram ecoando, e eu preciso falar isso, professora Lia, que ficaram ecoando em mim mais uma vez as suas palavras, né? Nos cursos que a gente faz na Palas, especialmente na formação de atenção e concentração das práticas meditativas, a professora Lia sempre fala como ser uma presença amigável no mundo, né? Tão bonito isso. Frase dela, aspas: tudo está entrelaçado. Tudo que somos e temos é fruto do tecido em que estamos inseridos. Viver de forma a não comprometer esse tecido. É Hans Jonas, não? Viver de forma a não comprometer esse tecido. Devemos ser uma presença amigável no mundo. E a gente fica aí, nossa, Hans Jonas falou essas coisas todas, tal, mas isso é a ahimsa, né? Essa é a própria definição de não violência. Se a gente vai lá para os princípios da yoga, para os yamas e niyamas, né, o ahimsa como essa não violência, nesse sentido mesmo de ser uma presença amigável na Terra, está aí, né? Não sei se Hans Jonas conhecia os yamas e os niyamas e os princípios da yoga, mas chegou à mesma conclusão. E é engraçado isso, é até mesmo uma pesquisa interessante, né? Um tema para umas próximas conversas. A gente fala muito da nossa tradição filosófica ocidental, né? Com essa divisão, com essa percepção do homem como dono do universo, né? O que está... enfim, até filósofos de linhas opostas tinham já essa percepção na nossa tradição de serem mesmo da natureza, tá, a seu serviço, né? Mas como seria isso se a gente abordasse também as outras filosofias de outras tradições? Acho que a gente tem muito a aprender. Então é isso. Tem, nossa, muitas coisas que eu gostaria de continuar falando e ouvi-los. Queria começar tudo de novo, mas o Marcelo já levantou ali, eu fingi que não vi, o tempo esgotado. São essas considerações que eu queria trazer. Muito obrigada.